Tá todo mundo bem? Eu quero saudar os irmãos com a graça, com a paz do Senhor. Amém? É sempre uma alegria poder estar congregando com os irmãos e nessa ocasião ministrando. Como os irmãos já é do conhecimento dos irmãos, nós estamos ali em Zabelê, servindo ao Senhor lá, servindo aos irmãos também. E sempre que quiserem nos visitar, né, fiquem à vontade para acertar o caminho, né, porque nós somos um só povo, nós somos uma só igreja, onde Cristo é o Senhor de todos nós. Amém? Também quero deixar aqui meu abraço ao pastor Renan, a Paloma, pelo convite, e toda a diretoria, toda a liderança da igreja. E cumprimentar também os amigos que estão nos acompanhando em casa. Aonde quer que você esteja nessa noite, nós louvamos a Deus pela sua vida e que a palavra do Senhor alcance o seu coração, aonde quer que você esteja nessa noite. Abra sua Bíblia em Marcos, no capítulo 8, versículo 38. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 38. Aqui Jesus está fazendo um sermão e ele conclui trazendo esse texto, que é bastante conhecido de todos nós. E ele fala: pois quem nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Amém? Os amém são poucos, mas eu acredito que daqui para lá vai aumentando, né? Mas também com a notícia dessa, né, de uma geração adúltera e pecadora, a gente não fica muito empolgado, não. Mas eu quero dizer, amados, que essa é a forma, esse é o olhar que Cristo tem para o mundo. No seu sistema, na sua secularização, da forma como ele se manifesta, Jesus olha para o mundo e diz: é uma geração adúltera e pecadora. Em outros textos, ele olha para o mundo e percebe as pessoas desorientadas, as pessoas vivendo oprimidas, e ele diz: como ovelhas que não têm pastor. E ele vê um mundo numa situação de tristeza. E não está, amados, diferente de lá para cá. As coisas não mudaram assim para melhorar, não. Essa é a realidade do mundo, é uma geração adúltera e pecadora. E por mais que a gente seja otimista, não é? Porque a gente quer crescer, a gente quer prosperar, a gente quer avançar, mas é importante que a gente sempre tenha consciência de que nós vivemos em meio de uma geração adúltera e pecadora. E por mais que a gente se empenhe, por mais que a gente se mobilize para avançar, para crescer, a gente faz planos, a gente faz projetos e a gente consegue visualizar o sucesso desses projetos. Mas, amados, mesmo em meio a tanto otimismo, porque a gente precisa ser realmente otimista, mas isso não muda a situação do mundo em que nós estamos vivendo. E o nosso otimismo que a gente vem a ter, não é porque o mundo é propício para bons negócios. O nosso otimismo é porque o Senhor é quem nos favorece. E é Ele quem nos dá a perspectiva de que a gente vai dar certo e de que a gente vai avançar. E esses dias, amados, eu venho sendo pego por uma reflexão. Diante de tantas coisas que têm acontecido, eu fiquei sendo
comecei a imaginar aos dias lá no Egito, antes do povo de Deus ser retirado daquela nação. Os dias que antecederam a saída do povo lá no Egito. E a partir do momento, mas que eu faço esses gestos, a saída do povo lá do Egito, eu creio que algo já começa a brotar no seu coração a respeito do que é que nós vamos falar. E os dias que antecederam ali a saída do povo, eles foram marcados de várias notícias ruins. Eles foram marcados de vários incidentes que a cada dia todo mundo ficava sem ter perspectiva do que ia acontecer. E a gente vai detalhar sobre isso. Mas lá no tempo ali do Egito, aquele império se achava o mais poderoso de tudo. Lá no Egito, as pessoas confiavam nos seus próprios poderes. Lá no Egito, as pessoas confiavam nos seus próprios recursos. Não é diferente dos dias de hoje. Lá no Egito, as pessoas confiavam no seu poder de influência. Lá no Egito, a espiritualidade que havia, quando as pessoas queriam crer em alguma coisa do sobrenatural, alguma coisa do espiritual, era motivado por feitiçaria, era motivado por rituais, era motivado por encantamentos. A sua espiritualidade era invocada com práticas contrárias às Escrituras. E hoje não é diferente. Lá no tempo, mas lá do Egito, enquanto o povo estava lá, também era um império que perseguia e oprimia o povo de Deus. E hoje também as coisas não são diferentes. Você vai encontrar homens poderosos confiando no seu próprio poder, homens poderosos achando que eles mesmos é quem são os seus próprios deuses, e é a lei do mais forte, é a lei da vantagem, é cada um querendo passar a perna no outro. E a espiritualidade, muitas vezes é influenciada por coisas contrárias às Escrituras. Porque a espiritualidade com Deus, amados, Deus requer uma devoção, requer uma obediência, requer santidade. E existem outros meios de espiritualidade que você faz o ritual, deixa lá a oferenda exposta e aí pensa que está tudo resolvido. E assim eram as práticas. Nesse tempo lá do Egito. E aí, amados, por conta do pecado do povo, por conta da idolatria do povo, por conta da soberba daquele povo, o povo egípcio, a Bíblia diz que veio um juízo de condenação sobre toda aquela nação, sobre toda aquela região, um juízo de condenação por causa dos seus pecados. E esse juízo de condenação, ele veio manifesto em 10 pragas. Cada uma pior do que outra, desestabilizando as finanças, comprometendo toda a segurança. Amados, por causa dos seus pecados, muita gente naquele dia foi dormir rico e acordou pobre. Muitas pessoas naqueles dias foram dormir sendo alguma coisa e acordaram sendo nada. Porque todas as suas confianças, todas as suas seguranças foram derrubadas por terra. Naquele tempo, 2 verdades foram estabelecidas no meio daquela nação. Uma, que não existe Deus maior do que o nosso Deus. E a segunda, que Deus redime o seu povo e tira da nação que o oprime. E essas 2 verdades, amados, elas vão se repetir. O mundo saberá que não existe um Deus maior do que o nosso Deus. E o mundo saberá que o Senhor tem um povo na terra e Ele vai retirar desse lugar. E a nossa expectativa, amados, é essa. Nós esperamos o Senhor tirar a sua igreja. Nós vivemos aqui, amados, não para ser bem-sucedidos. E a gente está sendo bem-sucedido. Nós vivemos aqui não para construir estruturas, impérios e patrimônio. E estamos construindo estruturas, impérios e patrimônio. Glória a Deus por isso.
Mas, na verdade, amados, nossa motivação maior é que o Senhor vem buscar a sua igreja. E nessa noite, amados, eu quero acentuar essas verdades em nosso coração. Sabe por quê, amados? Porque aí essa verdade ela está sendo impedida de ser comunicada. Todo mundo está sendo seduzido a viver como se Cristo não fosse tirar sua igreja da terra. Todas as motivações não tocam nesse assunto. Irmãos, Cristo vai tirar a sua igreja da terra. Isso é uma verdade absoluta. Então, as trevas sabem que não consegue eliminar essa verdade. Então, está tendo uma ação para que essa verdade seja realocada nas nossas vidas lá para trás. Para que outras prioridades, para que outras preferências, para que outras distrações a gente coloque na nossa mente. Quando se diz, Cristo vem buscar a minha igreja e eu preciso estar preparado, esse assunto, a gente vem logo na ideia, para depois, deixa para depois, deixa para depois, deixa para depois. Quando eu era adolescente, a gente brincava na escola com um acróstico de uma marca de bebida. E um acróstico é aquela quando a gente coloca as letras e vai dando um significado para cada letra. Então, eu não vou dizer a marca da bebida, mas os irmãos vão saber quando eu disser o acróstico. E a gente brincava assim com essa marca. A gente dizia, beba, rapaz, amanhã haverá mais alegria. E a gente gostava de desenhar as letras e colocar essa frase. Beba, rapaz, amanhã haverá mais alegria. E essa mesma mensagem, ela ecoa nos dias de hoje. Não se preocupe com isso não. Jesus Cristo vem, mas não se importe com isso não. Um dia a igreja vai ser retirada da face da terra, mas isso vai demorar. Beba, rapaz, beba. Amanhã haverá mais alegria. Amanhã você pode se preparar melhor. Você tem outras coisas para fazer. Vá brincar, vá se distrair, vá viajar, vá se divertir. Viva, beba, rapaz. Amanhã haverá mais alegria. Ei, amados, nós não temos nenhuma certeza a respeito do amanhã. A certeza que a gente tem é que nós temos um Senhor. Esse Senhor tem uma igreja e Ele vem buscar a sua igreja tirando da terra. E você e eu precisamos viver nessa expectativa. E aí, amados, o mundo naquela época foi abordado por 10 pragas. E se você tiver a curiosidade de ver essas pragas, elas vão estar lá no livro de Êxodo, no capítulo 7, 8, 9, 10, 11, 12. E elas são bastante conhecidas. A primeira dela foi a água transformada em sangue. As águas do rio foram transformadas em sangue. E aí, amados, naquele instante, eu, para mim, fico imaginando um pescador correndo para o centro da cidade e dizendo, gente, olha, o rio agora está imprestável. O rio agora não presta mais para mais nada. Os peixes estão tudo mortos. Correndo, anunciando, dizendo para os outros pescadores que agora não ia dar mais para pescar. E aí um outro diz, e como é que a gente vai fazer? E como é que a gente vai viver? Mas esses mesmos questionamentos tem hoje. Dá uma reviravolta no mundo, há uma coisa que está lá em cima, agora está lá embaixo, e as pessoas se perguntam, e agora como é que vai ser? E agora o que é que a gente vai fazer? Mas a boca da mal notícia não para de anunciar. Sempre tem algo trágico acontecendo, e alguém se confiava em alguma coisa, e agora passa a não ter mais certeza de nada. Depois, amados, chega as rãs. A Bíblia diz que as rãs entraram por todos os lugares, entraram nas casas, entraram nos fornos. E para mim, eu estou vendo a dona de casa chegando para o seu marido. Meu bem, olha, a comida que a gente tinha lá na despensa está tudo estragada. As rãs estragaram tudo. Faça um bolo, não pode, porque o forno tem rã morta lá dentro. Então imagina, um momento você tem tudo, e agora algo acontece e não tem mais nada. Amados, o mundo vive assim.
O mundo vive assim. Qualquer coisa abala a sua segurança. Sabe por que você está aí bonito, rosado, firme? Não é por causa da segurança do mundo, não. É porque o Senhor é quem é a sua força. Mas essa paz que a gente tem na nossa alma, é porque foi Jesus que nos deu a paz. Mas vá escutar o que o povo diz. Vai escutar o lamento da cidade. Vai contar como as pessoas contam as suas tragédias e lamentações. Não há segurança. E esses sinais são evidências de que algo está para acontecer. E entre eles é Jesus tirar a sua igreja da face da terra. Depois disso, amados, veio as moscas. E uma mosca só é suficiente. Ou tirar o seu apetite, ou estragar a sua comida. Aconteceu isso comigo hoje de manhã, no café da manhã. Lá em Isabelê, preparei meu copinho de chá. E quando eu ia dar a primeira golada, uma mosca tomando banho lá dentro. E aí pronto, perdi o meu café, meu chá. Se uma mosca já é suficiente para lhe privar uma alimentação, estragá-la, imagine o mundo todo empestado. Todo canto. Imagina aí o povo, aonde chega está ruim, aonde chega está incomodado, aonde chega tem um desconforto, aonde chega tem uma mosca ali estragando. Desconforto. Amados, o mundo de hoje não tem conforto. Aonde chega tem algo incomodando, porque satisfação só existe na pessoa de Cristo. É um mundo que ninguém está conformado, é um mundo onde ninguém está saciado, porque não pode. Só Cristo, amados, é quem pode nos dar o verdadeiro conforto. Teve a praga dos piolhos. As moscas foi a quarta, o piolho foi a terceira. Eu vou fazer uma pergunta, mas os irmãos não vão lembrar disso não. Você já tirou o piolho da cabeça de alguém? Você já viu uma cabeça cheia de piolho? Não é ruim? Já tem gente se coçando, não é? E você nem estava lá no Egito. E a Bíblia diz, amados, que aquilo ficou empestado nas pessoas e nos animais. Às vezes, quando o piolho chega na nossa casa, é só uma pessoa da família. Mas lá, amados, é todo mundo empestado. E isso, amados, representa muitas coisas. Representa sujeira, representa miséria, representa uma ação indesejável. E é assim que o mundo vive. A aparência é uma coisa, mas a realidade é uma vida indesejável. Interessante, amados, que quando chega na praga dos piolhos, os magos, os feiticeiros que haviam lá no Império Egípcio, eles fizeram também seus rituais, seus encantamentos para ver se conseguia aniquilar aquela praga. Mas aí um deles, depois de várias tentativas sem sucesso, ele chega para o faraó e diz: Senhor, a gente não pode resolver isso aí não. Isso aí é o dedo de Deus. Ele quis dizer: Senhor, os nossos encantamentos, os nossos feitiços, os nossos rituais não podem contra isso aí. Isso aí é um poder maior, isso aí é uma força maior. Meus irmãos, o poder maior, a força maior é Jesus Cristo de Nazaré. E é no poder dessa força que nós seremos tirados da terra. Mas não se arrisque. As pessoas que estão nos assistindo em casa, não se arrisque a experimentar feitiços. Você pode viver uma experiência de um poder maior, extraordinário, que é sobre todas as coisas. Se apegue com Cristo. O seu guia precisa ser Jesus Cristo. Depois, amados, veio a morte dos animais.
E eu fico pensando nos fazendeiros, nos homens que negociam com gado, nos homens que amanhecem o dia, colocam seus animais no carro e vão para as feiras de gado. E aí imagine um dizendo, rapaz, esse ano não dá para a gente negociar. Esse ano nós não temos negócio com gado, tudo está ruim, tudo acabou. Interessante, esses dias eu ouvi um discurso de um homem que trabalha com negócios de gado. Ele disse, rapaz, tinha tempo que quando eu vendia 100 cabeças de gado era pouco. Eu fazia pouco negócio. E hoje não tenho mais condições de ter a mesma medida. Isso aí, mas vai também se repetindo. E aí pode ser que alguém que diga, oxe, pastor Vasconcelos, e hoje o senhor tirou a noite só para falar de coisa ruim? Irmãos, eu não estou falando de coisa ruim, não. Eu estou acendendo a luz. A coisa ruim já existe. Essa geração é adúltera e pecadora. Essa geração está em um império de maldade e Jesus Cristo vai tirar a sua igreja deste mundo. E aí, amados, você não sabe o que significa a morte de um animal para quem cria animal. Quanta tristeza e quanto sentimento de dor. A sexta praga foram úlceras. E essas úlceras eram sarnas, coceiras. Eu confesso para os irmãos que eu tenho dificuldade hoje de saber o que é verdade e o que é mentira na internet. Mas, vou dizer uma coisa, vocês não façam em casa não. Se você fizer uma pesquisa, as doenças que estão surgindo no mundo, olha, não faça não, eu estou dizendo que para você não fazer. E aí, amados, é cada novidade. E aí é nome de todo jeito, é vírus, é uma bactéria nova, mas todos os tempos surge algo de doença, de manipulação, de vírus se transformando. Amados, eu sei que nós somos otimistas. E precisamos ser. Mas você precisa entender que esse mundo está em decadência. E ele já começa a sofrer o peso dos seus pecados. O mundo já começa a sentir o peso do seu pecado. E as coisas vão piorar. Imagina aí as pessoas lá no Egito, um dizendo uma coisa e chega outro dizendo outra coisa. Olha, tem piolho por tudo quanto é canto. Olha, tem rã por tudo quanto é canto. Olha, as moscas estão tomando conta. Imagina o desespero. Mas sabe onde é que havia paz? Sabe onde é que havia paz? No meio do povo de Deus. E de lá para cá, mas é do mesmo jeito. É um mundo estável, é uma economia que se abala de instante em instante. Mas sabe onde é que há paz? No meio da igreja. Porque Cristo é quem é o seu sustentador. Depois, amados, veio as chuvas de pedras. E a curiosidade a respeito das chuvas de pedras é que as pessoas começaram a dizer, é melhor ficar dentro de casa. Porque na rua as pedras estavam zoando e caindo por cima de tudo. O lugar mais seguro realmente era dentro de casa. E esse aqui, amados, a gente vê essa mesma mensagem nos dias de hoje. Dentro de casa, não por conta de segurança, mas dentro de casa, sabe por quê? Porque não tem mais perspectiva de investir. Você vai encontrar aqui e acolá empresários, comerciantes, dizer, rapaz, não tem futuro a pessoa investir. É melhor ficar em casa. Sem perspectiva, sem segurança, sem certeza de que vai dar certo. Vamos embora. A oitava praga foi a nuvem de gafanhoto. E aí, amados, gafanhoto para mim representa o lucro ser roubado. Porque o gafanhoto vai lá e come o restinho. O ladrão rouba a melhor parte. E aquilo que sobra pelo caminho, que ele vai correndo e vai caindo algumas coisas, e que ele não consegue levar tudo, aí o proprietário chega, eita, o ladrão levou tudo, levou a melhor parte, mas ainda tem as coisinhas aqui, vamos ajeitar, vamos juntar, porque só tem isso para a gente investir. Aí o gafanhoto vem e leva tudo. O gafanhoto é o roubo do lucro. O gafanhoto é o roubo da esperança. O gafanhoto é aquela condição de tudo que a gente tinha, nós perdemos tudo. E a gente vê, amados, isso na prática. Rapaz, eu tinha isso aqui. Minha única esperança era isso aqui.
veio o gafanhoto e roubou. E a nona praga, mas foram as trevas. E essas trevas, eu nem sei como essas trevas, amados, mas a Bíblia diz que foi uma treva de 3 dias, que as pessoas nem conseguiam sair de casa. Alguém nem podia nem acender um candeeiro, um negócio. Trevas intensa. O povo preso em casa por 3 dias, tudo no escuro. E sabe onde é que tinha luz? Somente no meio do povo de Deus. Irmãos, as trevas continuam. Trevas é falta de clareza. Trevas é não ter direção. Trevas é não saber para onde ir. Trevas é não ter certeza de nada. Trevas é não conhecer a Deus. E o mundo está assim, mas vivendo em trevas, sem conhecer ao Senhor, vivendo preso nos seus próprios pecados. Mas sabe onde é que tem luz? No meio da igreja. Porque Cristo iluminou os nossos olhos com a palavra. Nós temos uma direção, mas nós temos clareza. E alguém pergunta, irmão Vasconcelos, mas o senhor sabe de tudo? Irmãos, eu vou ser bem sincero com os irmãos. Eu não sei de tudo, não. Na verdade, amados, eu só tenho certeza de uma coisa. Só temos certeza de uma coisa. Que Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Essa é a nossa certeza, amados. Que Ele tem a sua igreja. Que a nossa segurança está firmada nele. Que o nosso amanhã será próspero, porque Jesus está lá. A nossa confiança, a nossa firmeza não é nem nós mesmos. A nossa segurança é porque nós temos Cristo como Senhor das nossas vidas. E isso nos faz ficar seguros. O Egito passou, as pragas passaram, os poderes desse mundo vão passar, mas Cristo permanece e a sua igreja permanece junto com Ele. Amém, irmãos? E a última praga foi a morte dos primogênitos. A última praga foi a morte dos primogênitos. Mas a Bíblia diz que naquela noite não houve uma só casa onde não houve um choro de morte. Hoje, quando a gente escuta a sirene, ou do SAMU, ou da polícia, a gente está em casa e escuta lá o tinindo dela. E nos grupos, gente, o pessoal não espera nem o acidente acontecer. Na hora que passa lá o apito, o pessoal já começa com... Gente, apitou aqui, o que foi que aconteceu? Nem chegou ainda lá o carro, mas o pessoal já quer saber o que foi que aconteceu. E eu quero dizer, amados, que o grito naquela noite era de morte. Em cada casa havia um choro de morte. Um mundo tomado por morte. Meus irmãos, essa é a realidade do mundo. A palavra diz que o mundo jaz no maligno. Existe um domínio de morte operando no mundo. E que o inimigo tem cegado o entendimento das pessoas. Se você consegue estar aqui, se você veio para este lugar, é porque luz chegou aos seus olhos. Porque o mundo anda em trevas. Mas naquela noite, mas aconteceu uma coisa interessante. O Senhor deu uma instrução e disse, olha, vocês vão pegar um cordeiro, e vocês vão sacrificar esse cordeiro, e vocês vão assar esse cordeiro, e tem lá mais um detalhe, e vocês vão comer esse cordeiro da seguinte maneira, todo mundo com a roupa amarrada aqui na cintura, bote sandálias nos pés, fique com um cajado na mão, e fique na expectativa, porque vocês serão libertos desse império. Se alimente, mas aguardando o sinal. Se alimente aguardando a chamada, porque vocês serão retirados dessa escravidão. Ainda, mas em Lucas, Jesus repete a mesma instrução. Em Lucas, no capítulo 12, versículo 35, Jesus diz, cinja os seus lombos e fica na
expectativa, porque eu virei para buscar o meu povo. Essa é a expectativa, amados. Viver na expectativa. É a gente trabalhando, é a gente casando, é a gente negociando, é a gente comprando, vendendo, viajando, mas expectativa. O Senhor vem, o Senhor vem, o Senhor vem, o Senhor vem e Ele vem buscar a sua igreja. Amados, em nome de Jesus, guarde essa palavra no seu coração. Porque eu não vim trazer más notícias. As más notícias, elas já existem. A palavra diz que uma luz raiou no meio das trevas. E essa luz, amados, essa luz é Jesus Cristo. É a luz que raia no meio das trevas. O mundo já está sofrendo os seus juízos. Mas Jesus Cristo vai tirar a sua igreja. E a gente, e cada um de nós precisamos estar entre esses que vai subir. Eu confesso, mas que às vezes é um pensamento assim, meu Deus, será que eu vou ficar? Você já pensou se você ficar? Tu já pensou? Se a igreja sobe, porque ela vai subir, isso aí nós não temos dúvida. Ela vai ser retirada de um mundo de trevas. Mas nós precisamos estar entre os que sobem. E às vezes bate uma condenação, bate um sentimento, meu Deus, será que eu vou ficar? Eu não estou bem certo assim. E ultimamente eu estou meio atrapalhado com algumas coisas. E eu não sei, e se eu ficar? E se eu ficar? Amados, em nome de Jesus, nessa noite, você tem a oportunidade de ajustar as coisas. Nós não somos perfeitos, amados. E não é por perfeição que a gente vai subir, mas é pelo nosso confiar no Senhor. Jesus Cristo já está julgando o mundo. As pessoas já estão sofrendo o peso dos seus pecados. Mas isso não é tudo. Jesus Cristo, assim como tirou o povo lá do Egito, Jesus Cristo também tirará o seu povo da face da terra. Amados, nós não vamos viver debaixo de império de opressão. Amados, nós não seremos condenados com o mundo. Nós viveremos eternamente com o Senhor. Ele tem guardado a sua igreja por 2000 anos e Ele não vai afracar agora, amados. Nós iremos subir. Nós iremos encontrar com o Senhor nos ares. Nós eternamente com o Senhor e esta é a nossa bendita esperança. Aleluia, amados, em nome de Jesus. Todos nós temos essa segurança. Mas se tiver alguém aqui nessa noite que nunca levantou a sua mão assim para Jesus, nunca disse sim para Jesus, a pergunta é: o que é que você está esperando? O que é que você espera acontecer mais? O que é necessário acontecer de revelação no mundo para você entender que a vinda de Cristo está próxima? Não fica com aquela mensagem de que beba, rapaz, porque amanhã haverá mais alegria. Não fica com esse sentimento. Garanta a sua eternidade com Cristo enquanto é tempo. Tem alguém aqui nessa noite que deseja receber Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Se tiver, faz um sinal assim e a gente vai estar orando por você. Saiba que esse mundo, ele já está em decadência, mas o Senhor tem um povo que ele zela nessa terra. A nossa alegria, a nossa satisfação, a nossa segurança, a nossa mesa farta, a nossa clareza de decisões, tudo é porque Jesus cuida de nós. E Jesus quer cuidar de você também. Tem alguém nessa noite que deseja entregar a vida para Jesus? Como eu não estou percebendo ninguém, guarde essa palavra no seu coração. Essa não foi uma noite de más notícias. Essa foi uma noite de acender a luz. E acender a nossa fé na expectativa da vinda do Senhor para buscar a sua igreja. Amém? Aleluia.